noite a todos. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a doutora Thaís Guimarães, infectologista, chefe da nossa CCIH e extremamente ativa no assunto aqui no estado de São Paulo. Thaís, é um prazer te receber aqui e a aula é sua. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite aí do Derlon, do Sérgio, de todo o pessoal do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital Servidor Público Estadual. A gente trabalha juntos há muito tempo, então para mim é um prazer enorme poder estar participando com vocês aqui dessa reunião de Covid. Então, vamos lá. Tá ok? Estão vendo? Perfeito. Deixa eu só colocar no modo de apresentação. Bom, então vamos lá, gente. Então, o assunto que me foi pedido foi falar um pouquinho sobre controle de infecção hospitalar em tempos de Covid-19. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula e eu queria começar a aula, então, falando para vocês sobre, a gente já sabe que aí o SARS-CoV-2 é um vírus que para a gente até então causava um resfriado comum, mas que passou a causar uma síndrome respiratória aguda grave. Esses são os dados atualizados da Organização Mundial de Saúde até segunda-feira, então a gente já está com quase 1 milhão de mortes. Quando a gente faz esse cálculo puro, a gente já está com uma mortalidade geral aí em torno de 3,1%, e até então a gente não tem nenhum tratamento efetivo, nem nenhuma vacina. Então, qual que é o papel do controle de infecção hospitalar frente a uma epidemia de doença de transmissão por via respiratória? Então, primeira coisa, a gente precisa impedir a transmissão da doença dentro do hospital. Então, o papel do controle de infecção hospitalar é a gente precisa proteger os nossos pacientes, a gente precisa proteger os profissionais de saúde que trabalham dentro do hospital e a gente precisa também trabalhar para que os pacientes internados não tenham outra infecção que não seja aquela pelo motivo do qual ele internou. Então, basicamente, o papel da CCIH seria conhecer o mecanismo de transmissão da doença, e eu vou tomar a liberdade de discutir bastante com vocês o mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2. A gente precisa orientar e treinar o uso de equipamentos de proteção individual para proteger principalmente aí os profissionais de saúde. Óbvio, a gente precisa atuar na prevenção e no tratamento das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, como eu falei, eu queria perder uns 20 minutinhos aí da aula, tentando discutir com vocês, intensivistas, como é que é a transmissão do SARS-CoV-2. Então, a gente sabe, isso são dados aqui do CDC, que o SARS-CoV-2 tem um mecanismo de transmissão entre pessoas, então a transmissão pessoa a pessoa, que estão em contato muito próximo uma das outras, cerca de 1,80 m, então é a distância que a gente tenta manter das pessoas, que são 6 pés, cerca aí de 1,80 m, através de secreções respiratórias que são produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Essas secreções podem se depositar na boca ou nariz de pessoas que estão muito próximas e pode ser transmitida também por pessoas que estão assintomáticas. Sabemos também que o vírus se dissemina facilmente entre as pessoas e que existe também a possibilidade de aquisição através do mecanismo indireto, que é através do contato com uma superfície ou um objeto que pode conter o vírus, se a gente, através das mãos, levar a mão contaminada na boca, no nariz ou nos olhos. Então, a partir desses dados, a gente costuma dividir o mecanismo de transmissão do SARS-CoV em duas maneiras de transmissão, a transmissão direta e a transmissão indireta. A transmissão direta é através da via respiratória, como eu já comentei. O grande problema da via respiratória é porque existe uma grande celeuma na literatura para saber se essa transmissão respiratória é através de gotícula ou se essa transmissão respiratória é através de aerossol.
que é pessoa a pessoa, isso é fato, e a gente sabe que existe um maior contágio quando a pessoa é sintomática. Mas existe, por outro lado, a transmissão indireta, que é através do contato com as mãos. Então, os vírus, quando presentes em superfícies contaminadas, a gente levando as mãos, tocando a mão nessa superfície e a seguir tocando boca, nariz ou olhos, a gente pode ter a transmissão indireta, que é através do contato. A grande celeuma, e a gente tem estudado bastante isso até por conta de retomada de escolas, de edifícios e de mesmo ambientes fora do hospital, celeuma é saber se o SARS-CoV é gotícula ou é aerossol. Então, como é que a gente classifica o que é uma gotícula, o que é um aerossol? Uma gotícula, e esse desenho aqui explicita muito bem, as gotículas a gente classifica ou pelo tamanho da partícula respiratória ou pela distância que ela alcança. Então, as gotículas, elas são partículas grandes, maiores que 5 micrômetros, e por elas serem partículas grandes, quando o indivíduo fala, tosse ou espirra, essas partículas não conseguem, porque elas são partículas pesadas, alcançar longas distâncias, mas sim elas tendem a se depositar em superfícies próximas ao paciente. Então, elas podem contaminar chão, superfícies, objetos que estão próximas a esse paciente, porque elas são partículas pesadas. Os aerossóis, ao contrário das gotículas, eles são partículas menores, eles têm um tamanho menor que 5 micrômetros, e por serem partículas mais leves, eles tendem a ficar dispersos no ar e alcançar distâncias maiores, em algumas situações até 8 metros de distância. Então, a grande dúvida que a gente tem é justamente essa. Então, basicamente, a gente sabe que os coronavírus são transmissíveis através de gotículas, mas existem alguns procedimentos que a gente chama de procedimentos geradores de aerossóis, que são procedimentos onde a gente manipula a orofaringe desse paciente, na qual a gente vai provocar uma tosse. Então, não é a tosse espontânea no paciente, mas sim aquela tosse que você está induzindo porque você está manipulando a orofaringe desse paciente. Então, classicamente, os procedimentos geradores de aerossóis são intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ventilação manual, coleta de amostras nasotraqueais, porque a gente vai introduzir o cotonetinho na nasofaringe do paciente, broncoscopia, endoscopia, odonto e procedimentos de otorrinos, aonde você vai justamente manipular a orofaringe desse paciente. Então, a pergunta que a gente faz é, será que o SARS-CoV-2 é gotícula ou será que ele é aerossol? Então, existe uma grande discussão na literatura para justamente saber se o SARS-CoV pode se disseminar através de aerossóis na ausência desses procedimentos geradores de aerossóis. Então, existem alguns estudos analisando amostras de ar ambiental em ambientes clínicos onde procedimentos geradores de aerossóis não foram realizados e que encontrou o RNA do vírus em alguns estudos, mas não em outros. Eu só queria fazer um parênteses aqui, que quando a gente analisa esses estudos que analisam amostras ambientais de ar, a maioria desses estudos analisam a presença do RNA viral no ambiente. E a gente encontrar o RNA do SARS-CoV no ambiente não significa que esse vírus é viável e, portanto, se o vírus não é viável, ele não pode ser transmissível. Para a gente fazer um teste para saber se o vírus é viável, a gente precisa da cultura viral, ou seja, inocular o vírus em culturas de células vero e saber se ele tem um efeito citopático. Se ele tiver esse efeito citopático, ele está viável, ele está se replicando e ele é um vírus infectivo. Só que fazer cultura viral, principalmente de ambiente, é muito caro, então não são todos os estudos analisando o ambiente que fazem cultura viral. Alguns fazem somente a presença do RNA viral. E a outra dúvida que a gente tem também é saber qual que é o inóculo capaz de desencadear a infecção. Quantos vírus é necessário ter no ambiente para que eu possa infectar um paciente? Então, o que a gente tem de evidência na literatura a respeito de aerossóis? A primeira coisa é que a maioria dos estudos ambientais eles são experimentais, feitos em laboratórios de aerobiologia, que utilizam nebulizadores que simulam a respiração do paciente. Então, esses estudos feitos em laboratórios, eles não refletem as condições normais de tosse e respiração em humanos. E a maioria desses estudos detectam RNA viral e não a cultura celular.
E a gente precisa lembrar também que existem outros parâmetros que podem influenciar na persistência do vírus em ambiente. Temperatura, a umidade, as diversidades físicas e biológicas externas, como, por exemplo, a radiação ultravioleta. E também a concentração e o tamanho, como a gente já comentou. Então, o que a gente tem na literatura? Aqui é a análise de 3 estudos. Esse primeiro estudo feito na China, em Wuhan, analisando a presença de RNA viral em ambiente fora do ambiente hospitalar. Aqui eles fizeram análise em lojas de departamento. Eles não apuraram se os aerossóis coletados eram infectantes, eles viram só a presença do RNA viral. E esse estudo, apesar de ter achado RNA viral nessas lojas de departamento, conclui uma maneira muito simplista, dizendo que durante a respiração ou a conversa, o SARS-CoV pode ocorrer e infectar pessoas próximas ou distantes. Lembrando aqui que eles encontraram a presença do RNA viral em lojas de departamento, mas só RNA e não o vírus infectante. Esse é um outro estudo feito em Singapura, que não encontrou evidência do SARS-CoV em amostras de ar em quartos de isolamento durante o surto. Então, esse estudo foi feito em ambiente hospitalar, na qual existiam pacientes em isolamento por SARS-CoV-2, e eles viram algumas amostras na saída de ar do ventilador com resultado positivo. Esse, um outro estudo realizado em Nebraska, nos Estados Unidos, encontrou RNA viral em quase 2/3 de amostra de ar, coletadas também em ambiente hospitalar, em salas de isolamento onde haviam pacientes com SARS-CoV. Encontraram também amostras positivas em superfícies e grades de ventiladores, mas nenhuma amostra foi capaz de crescer em cultura celular, era só a presença do RNA viral. Então, sugerindo que partículas virais produzidas por indivíduos que têm a doença, mesmo na ausência da tosse. Mas, como vocês podem ver, esses resultados são discrepantes. Alguns estudos encontram RNA viral, outros estudos não encontram, alguns estudos encontram vírus viáveis, outros estudos não encontram. E isso motivou, e que saiu bastante na imprensa, principalmente na imprensa leiga, uma carta escrita por cientistas de diversos países, interessada à Organização Mundial de Saúde. Essa carta foi publicada em 6 de julho de 2020, pedindo para que a OMS reconhecesse a transmissão do Covid através de aerossol. O problema aqui foi que a imprensa leiga colocou como transmissão aérea, mas é óbvio que a gente já sabia que é transmissão aérea, porque é uma doença de transmissão respiratória. E essa carta foi publicada na revista Clinical Infectious Diseases, que é a revista que todo infectologista lê. E aí, quando você pega essa carta para ler, o que eles colocam nessa carta? Então, aqui eu coloquei ipsis literis o que eles colocaram, que o problema especialmente é agudo em ambientes internos e em ambientes fechados, particularmente naqueles na qual há uma superlotação de pessoas e que existe um sistema de ventilação inadequado. Então, eles chamam a atenção para o número de ocupantes dentro do ambiente fechado e também pelo período de exposição que esses pacientes ficaram nesse ambiente fechado. E colocam que a transmissão por aerossol parece ser uma explanação plausível para eventos onde você tem surtos de pessoas que adquiriram o SARS-CoV-2 pelo fato de frequentarem o mesmo lugar. E isso, essa carta especificamente foi baseada por conta de um relato de uma outra publicação, que é a do restaurante chinês, na qual eles viram que num restaurante chinês, apesar de ter o distanciamento social entre mesas, teve uma disseminação a partir de um caso que estava almoçando nessa mesa. Eles tiveram mais 10 pacientes que foram contaminados pelo simples fato de estarem almoçando no mesmo restaurante, mesmo com o distanciamento social. Então, eles quiseram postular que talvez aqui a disseminação fosse através de aerossol. Mas, de novo, quando a gente vai ler o que está escrito nessa publicação do restaurante chinês,
eles colocam que, apesar dos resultados não mostrarem a transmissão por aerossol nesse espaço fechado, mas que a transmissão pode ter ocorrido porque o ambiente estava lotado, então, nesse período, que era um horário de almoço, o restaurante estava lotado e era um lugar que era mal ventilado. E quando eles foram analisar o sistema de ar-condicionado desse restaurante, eles viram que eles tinham 4 máquinas de ar-condicionado e essa máquina fazia esse fluxo do ar. Então, somente os pacientes que estavam almoçando nestas mesas se contaminaram e quem estava almoçando nessas outras mesas não teve a contaminação. E eles colocam nesse mesmo artigo que o contato próximo e a exposição através de contato indireto desempenha o maior papel na transmissão aí do SARS-CoV-2. E esse artigo também motivou uma réplica por parte de outros autores, colocando que esse comentário, essa publicação na Clinical Infectious Diseases causou bastante confusão, que eles concordam de que o problema deve ter sido a ventilação e a superlotação, e de novo eles reforçam que o principal modo de transmissão do SARS-CoV-2 é através de curtas distâncias, através de gotículas e através de um contato muito próximo, que é o que eu particularmente acho também. Mas, independente disso, a gente precisa, como CCIH, fazer a orientação do uso de EPIs. E é por isso que a gente tem a diferença entre as máscaras, o que é uma máscara cirúrgica, que vai nos proteger de gotículas, que são as partículas grandes, e o que é uma máscara N95, que vai nos proteger dos aerossóis, que são as máscaras específicas N95 ou PFF2, que é capaz de conter partículas pequenas, porque além da camada filtrante que a N95 tem, ela não deixa abertura lateral, o que às vezes a gente tem na máscara cirúrgica, mas a máscara cirúrgica é o suficiente para as gotículas e a máscara N95 é para, principalmente, procedimentos geradores de aerossol. E por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque a gente teve uma dúvida muito grande quando começou a epidemia nas nossas UTIs, se a gente deixava o ar-condicionado ligado, se a gente desligava o ar-condicionado, o quanto que isso iria contribuir para a disseminação para os profissionais de saúde, e por isso que a gente deixou todo mundo que estava na assistência direta, ou seja, trabalhando continuamente com os pacientes COVID, com a máscara N95, e quem estava na assistência indireta, que só ia entrar e ficar pouco período de tempo em contato com o paciente, com a máscara cirúrgica. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui que a gente viste e a gente ainda vê alguns profissionais de saúde utilizando a máscara N95 valvulada. E a válvula permite a saída do ar expirado. Então, se o paciente, o profissional de saúde, tiver, mesmo que assintomático, expelindo o vírus vai passar pela válvula. Então, essa válvula não deve ser usada nem no ambiente hospitalar, nem fora dele, porque ele tira a função da máscara, que é você barrar o vírus de chegar na outra pessoa. E aí, a outra consideração que a gente faz é com relação à distância que a partícula vai alcançar. E esse é o mesmo artigo que o Ederlon colocou na aula passada, mostrando aqui as várias técnicas de suplementação de oxigênio, na qual, quando você mede a distância que o ar expirado alcança, a gente vê que não chega aqui a 1 metro. Então, se a gente considerar a gotícula como uma partícula pesada que vai chegar no máximo até 1,80 m, todas essas suplementações de oxigênio poderiam ser encaradas como gotícula. Mas, óbvio, a gente não tem trabalho demonstrando se essas técnicas de suplementação de oxigênio são capazes de detectar o vírus em ambiente, e mais ainda esse vírus ser capaz de ser cultivado. Uma outra coisa que a gente também chama bastante atenção é a persistência do SARS-CoV em superfícies. Então, esse é um trabalho também bastante debatido na literatura, na qual eles analisaram, e aqui foi por cultura viral, a persistência do vírus em diversas superfícies. Então, aqui é uma comparação do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1. O vermelhinho é o SARS-CoV-2, que é o que nos interessa. Quando a gente vê em ambiente
A persistência do SARS-CoV-2 em aerossóis foi de até 3 horas. Quando a gente olha superfícies de cobre, até 8 horas, superfícies de papelão, até 24 horas, superfícies de ácido inoxidável, até 48 horas e superfícies plásticas, até 72 horas. Mas, mesmo que o vírus seja encontrado em superfícies, e tem vários trabalhos demonstrando a presença deles em pias, em chão, em sapatos, em banheiros, eu queria lembrar que todos os coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, ele é facilmente inativado por desinfetantes comuns, tais como o álcool, hipoclorito de sódio ou peróxido de hidrogênio. Então, se a gente desinfetar as superfícies constantemente com álcool 70 ou com qualquer desinfetante, o vírus consegue ser inativado e não vai ser mais capaz de ser transmissível a outras pessoas, ok? Então, já que a gente viu aí sobre a transmissão e a gente precisa conhecer esse mecanismo de transmissão, e a gente sabe que a transmissão é direta via respiratória ou indireta via contato, quando eu tenho um caso suspeito ou confirmado no hospital, eu não quero que esse paciente transmita para outro paciente ou para outro profissional de saúde. Então, o que a gente faz? Impedir a transmissão cruzada, colocando o paciente em isolamento respiratório e de contato. E aí, qual que é o grande desafio da CCIH? Justamente conter a disseminação desse paciente-fonte. Então, eu tenho um paciente que é um caso suspeito. Se for um caso confirmado, ótimo, porque eu já tenho o diagnóstico, mas a gente trabalha frente à suspeita. Eu tenho um paciente-fonte que pode ser assintomático ou sintomático, e eu tenho um paciente-fonte que pode estar numa enfermaria, num leito de UTI, no pronto-socorro, no centro cirúrgico ou no ambulatório. Então, como é que a gente lida com isso? Então, eu preciso prevenir a transmissão do paciente para o paciente, de um paciente para o profissional de saúde, do profissional de saúde para o paciente, de um profissional de saúde para outro profissional de saúde, e a gente ainda tem que trabalhar com visitas, com acompanhantes, com familiares e com cuidadores. Então, esse é todo o desafio da CCIH, né? Um desafio aceito com uma interrogação aí. Então, aqui, olha, quando a gente tem investigado muitos casos de Covid de transmissão intra-hospitalar, eu só tenho 3 fontes. Ou essa fonte é o paciente, ou essa fonte é o profissional de saúde, ou essa fonte é um visitante, é um familiar, é alguém que entrou e que pode também ser um vetor de transmissão. Então, o que a gente precisa fazer? Monitorar os casos suspeitos, vigiar os profissionais de saúde, rastrear os contatos dentro do hospital, ter normas para suspensão das medidas de isolamento, implementar também medidas administrativas de controle de engenharia, otimizar o fornecimento e o uso de EPIs, e por último, que eu vou falar para vocês também, a gente, óbvio, não quer que nosso paciente com Covid tenha uma infecção bacteriana secundária e venha a falecer das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, quero comentar um pouquinho com vocês a respeito da vigilância e do monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados. A primeira coisa que a gente fez, uma triagem de sintomáticos na admissão, entradas separadas, principalmente em nível de pronto-socorro, equipes distintas para trabalhar em área COVID e em área não COVID, e também, obviamente, na internação, separar o COVID do não COVID. O outro desafio é lembrar que nas unidades de internação que não são COVID, eu posso ter uma mudança de diagnóstico. Então, eu posso ter um paciente que internou por um outro motivo e que se tornou uma suspeita de COVID. Esse paciente vai ter contactante. Então, a gente tem utilizado um critério para classificar se a aquisição do COVID foi hospitalar ou não, baseado no tempo de internação. Então, se ele desenvolver um COVID com menos de 7 dias de internação, esse COVID é comunitário. Entre 7 e 14 dias de internação é um COVID hospitalar provável, e se a gente tem mais de 14 dias de internação, isso claramente é aquisição hospitalar, porque é o máximo período de incubação da doença. Um outro desafio, a gente discutiu bastante isso também no comitê, é com relação às visitas, porque as visitas podem
podem ser uns vetores de transmissão. Então, proibimos as visitas nas áreas Covid, mas nas áreas não Covid, não. E aí a gente lembra que tem acompanhante, a gente tem uma legislação aí para idosos e crianças, a gente tem o parto, que o pai quer participar do parto, então a limitação do número foi uma estratégia colocada aí para os acompanhantes. Óbvio, você precisa criar os acompanhantes com relação a sintomas, só que aí a gente esbarra no problema, porque eu tenho transmissão por assintomático, então não significa que essa pessoa não está transmitindo. O acompanhante muitas vezes omite o sintoma para poder entrar no hospital. E o que a gente faz com o acompanhante sintomático? Às vezes é um acompanhante que não tem direito, que não pode ser atendido no hospital. O que eu faço com ele, né? A outra coisa é fazer a vigilância dos profissionais de saúde, que são outras pessoas que podem transmitir infecção para os pacientes. Então, acho que cabe aí fazer uma ressalva bem grande para a orientação ao aparecimento de sintomas. A gente teve muitos profissionais de saúde que vieram trabalhar com sintomas achando que não era nada e que no fim eram Covid. Então, precisa afastar o profissional de saúde das suas atividades laborais, precisamos estar e confirmar todos os sintomáticos, e óbvio, o ideal é que a gente tivesse inquérito epidemiológico dos profissionais de saúde, mas eu queria deixar aqui uma mensagem de que o profissional de saúde não pode vir trabalhar doente, gente, isso a gente já sabia lá da epidemia da influenza, a gente sempre fez essa orientação, mas as pessoas falam, é só uma gripezinha, e vem trabalhar doente e acaba passando isso para o paciente. Aqui eu queria mostrar para vocês, a gente fez uma investigação de surto de funcionários, a gente recebeu da divisão de enfermagem uma notificação de que haviam 10 casos suspeitos de profissionais de saúde que trabalhavam na enfermaria 11D, e a gente foi investigar esses profissionais de saúde. Então, eram 10 casos suspeitos, 6 foram confirmados com PCR, 2 eram negativos e 2 não coletaram o exame. E quando a gente foi ver a evolução temporal do aparecimento de sintomas desses 10 profissionais, a gente viu que teve um em maio, um em junho, e a concentração aqui tinha sido em julho, principalmente nessa semana, na qual 4 profissionais de saúde adoeceram ao mesmo tempo. E quando a gente foi fazer o período de transmissibilidade e se esses funcionários tinham trabalhado com sintomas, a gente viu aqui desses 4 que pode ter havido aqui uma transmissão entre profissionais de saúde desses 2 casos. Mas, óbvio, não dá para a gente jurar que foi uma transmissão intra-hospitalar, porque o funcionário vem trabalhar de metrô, de transporte público, e ele pode ter tido uma outra via de contaminação que não o hospital. Isso aqui é só para mostrar para vocês como é difícil a gente fazer essa correlação de quem transmitiu para quem. E a outra coisa que a gente tem feito é o rastreamento dos contactantes dentro dos serviços de saúde. Então, todos vocês sabem, os quartos do servidor tem quarto de 2, mas a maioria dos quartos são de 4 pacientes. Quando a gente tem um caso que adoece e ele está no mesmo quarto que outros 3, a gente acaba tendo 3 contactantes para observar. Então, o que a gente tem feito é colocar esses contactantes em observação até 14 dias após o contato, separar numa ala específica, testar somente esses sintomas. Os EPIs desses profissionais que trabalham nessas áreas de contactantes são não Covid. E como eu mostrei para vocês, é muito difícil a gente rastrear profissional de saúde e muito mais difícil a gente rastrear visitantes e acompanhantes. Então, esse aqui também é um trabalho da CCIH. Nós investigamos de março até agosto de 2020, 104 notificações de possíveis Covid de transmissão intra-hospitalar. Essas 104 notificações, 48% eram homens. O tempo para o início de sintomas variou de -7 até 73 dias. Então, vejam que muitos pacientes já tinham internado com sintomas de Covid. 10% aqui os sintomas apareceram mais de 14 dias da internação. Então, esses 10 casos claramente poderiam ser de Covid hospitalar, e desses 10 casos, 8 testaram positivos. Então, quando a gente olha para esses 104 aqui, 49% confirmaram positivo, 25% foram descartados, 12% não coletaram, e desses, 17% desses pacientes foram submetidos a cirurgias.
Esses 104 casos de Covid hospitalar geraram 151 contactantes. Desses contactantes, 13, que dá 8,6%, confirmaram. Então, foram contactantes que adoeceram a partir de um caso positivo e um contactante evoluiu para óbito, o que nos deixou muito triste. Mas quando a gente calcula a taxa de transmissão intra-hospitalar no servidor, a gente está com 7,6% de transmissão intra-hospitalar. Tá? E da onde vieram esses casos? Então, esses casos aqui, 20% da cirurgia geral, 15% da clínica médica, 10% do DAR, 12% da geriatria, 9% da ortopedia e 11% de outros setores que eu tentei agregar aqui. Tá? Isso aqui é só para mostrar aonde a gente está tendo a maior concentração de casos de provável Covid hospitalar, em que unidades eles estão. Então, essas são as unidades mais prevalentes desses casos que a gente está investigando. E é por isso que a gente utiliza, então, as estratégias para suspender o isolamento. A gente não usa mais estratégia baseada em teste, a gente usa estratégia baseada em sintomas. Então, a partir de 10 dias do início dos sintomas, estando 3 dias assintomáticos e com melhora dos sintomas respiratórios, essa é a recomendação do CDC, que é a mesma recomendação da Anvisa, 10 dias para pacientes sintomáticos a partir do início dos sintomas e 20 dias a partir do início dos sintomas se o paciente tiver um quadro grave ou for um paciente imunossuprimido. E isso é baseado nos trabalhos clássicos, que acho que o Augusto mostrou na aula dele também, que a partir do 8º dia de sintoma, a gente não consegue mais cultivar o vírus. Então, a gente é muito claro para a gente de que esse paciente não transmite mais. Tá? A gente também trabalha com medidas de controle de engenharia e medidas administrativas, então, são para higienização das mãos, distanciamento social, ambiente ventilado, evitar aglomeração, reforçar a desinfecção de superfície. E uma coisa que me preocupa bastante são as copas que a gente tem no hospital, né? Porque esse é o momento onde a gente vai ter que tirar a máscara para se alimentar, e cada vez que a gente passa uma visita no hospital, a gente vê aglomeração dentro da copa e todo mundo sem máscara. Então, aqui é um grande potencial para a gente ter uma transmissão intra-hospitalar. E o outro motivo bastante de preocupação do controle de infecção é com relação ao sistema de ventilação, e é por isso que a gente recomenda, e tem até legislação proibindo o uso de split dentro do ambiente hospitalar, porque o split recircula somente o ar interno. Então, se eu tenho um ambiente com split e uma pessoa disseminando o vírus, esse ar-condicionado está recirculando o vírus dentro desse ambiente hospitalar. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção para a gente ver constantemente isso, o uso inadequado de EPI, uso excessivo, descarte errado. Então, eu queria pedir, por favor, não utilizem máscara de tecido dentro do hospital, não utilizem máscara com válvula respiratória, não utilizem 2 luvas e não utilizem 2 máscaras, porque a chance de contaminação é maior e a gente tem desperdício aí de equipamento de proteção individual. E aí entra a parte que o Ederlon pediu, que é para a gente falar um pouquinho das infecções secundárias. Então, a gente sabe que a COVID é uma doença grave, que vai fazer com que o paciente necessite de terapia intensiva, com que ele tenha dispositivos invasivos, e a gente tem uma mortalidade bem elevada no cenário de terapia intensiva. Então, quando a gente olha para a epidemiologia de unidade de terapia intensiva, na China, de 55 mil casos, 6% dos pacientes eram críticos e 14% eram graves. E o que leva o paciente a ir para uma UTI é falência respiratória, choque e disfunção de múltiplos órgãos. Quando a gente olha para os estudos italianos, 12% dos casos confirmados de Covid necessitaram de terapia intensiva. De novo aqui, o que leva o paciente a ir para a UTI? 60% a 70% síndrome hipoxemia aguda, síndrome da SARA, né? 30% choque, 20% disfunção miocárdica, 10% insuficiência renal aguda. A mortalidade em UTI de estudos retrospectivos mostra a mortalidade muito elevada, 49% na China e chega até 70% nos Estados Unidos. E do que esses pacientes morrem? O que contribui para a mortalidade? Idade
avançada, comorbidade, score de gravidades alto, alterações laboratoriais e principalmente infecções secundárias. Então, a gente não quer que o nosso doente de Covid morra de infecção secundária. A pergunta que a gente faz com relação às IRAs é: a densidade de IRAs aumentou com a Covid? Corrente sanguínea e pneumonia associada à ventilação mecânica, que são as duas principais topografias, aumentaram? O perfil microbiológico mudou? A resistência aumentou? O consumo de antimicrobianos aumentou também por causa da Covid? Então, vamos tentar responder essas perguntas. Então, eu vou focar nas duas principais topografias, que são as infecções pulmonares e as infecções de corrente sanguínea. As infecções pulmonares, a gente tem dois cenários. O primeiro cenário seria o cenário de co-infecção, ou seja, é um paciente que já chega para a gente com um quadro pulmonar grave, que já tem febre, que tem uma imagem radiológica que nem sempre é característica, ele tem vidro fosco, mas ele pode ter condensação. E será que tudo isso é vírus ou ele pode ter uma co-infecção bacteriana? E, por outro lado, a gente tem um outro cenário que seria uma complicação bacteriana. Qual seria o racional? Eu tenho um paciente com uma pneumonia grave, que está sob ventilação mecânica, que pode ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica, cujo diagnóstico já era complicado antes da Covid e que agora com a Covid ficou pior ainda. Então, a pergunta que a gente faz é: o que estamos enxergando é a fase inflamatória da Covid ou isso é uma complicação bacteriana? Então, falando um pouquinho da co-infecção, o que a gente tem na literatura? Aqui a gente tem duas meta-análises publicadas tentando analisar a co-infecção em pacientes com Covid. Essa primeira meta-análise analisou 30 estudos com cerca de 4.000 pacientes, na qual eles viram 7% de co-infecção bacteriana, variando aqui de 3% até 12%, sendo 14% em UTI, e 4% em enfermarias, e dos agentes de co-infecção, micoplasma, pseudomonas e hemófilos. Acharam 3% de co-infecção viral, sendo principalmente aqui vírus sincicial respiratório e influenza A, e 3 estudos mostraram co-infecção fúngica. Quando a gente analisa esses estudos analisados nessa meta-análise, a gente vê aqui que a maioria são séries de casos retrospectivas, principalmente de estudos chineses. Quando a gente olha aqui a porcentagem de co-infecção bacteriana, ela varia em torno de 10%, mas quando a gente olha o N desses estudos são pequenos. Aqui tem os 155, 200 pacientes, mas a maioria são N muito pequenos. E quando a gente, continuando a análise nessa tabela, aqui já mostrando alguns dados de outros países, como Estados Unidos ou Europa, a gente vê taxas de co-infecção também aqui variáveis, e esse único estudo que mostrou uma co-infecção de 45% é uma análise de 11 pacientes, então não dá para a gente levar muito em consideração. Quando a gente olha para os agentes da co-infecção, então a co-infecção bacteriana achou micoplasma em 40% e achou co-infecção viral, vírus sincicial respiratório em torno aqui de 18%, mas se a gente somar influenza A com influenza B, a gente vai ter aqui quase 30% de co-infecção com influenza. E a outra meta-análise também analisando co-infecção, uma análise de 28 estudos, também 3.500 pacientes, achou 3,5% de co-infecção e 15,5% de infecção secundária. Quando eles foram ver quem causava co-infecção, novamente 30% de co-infecção com micoplasma, 20% de co-infecção com hemófilos e 12% de co-infecção com pseudomonas aeruginosa, mas vejam que também aqui N bastante pequeno. E aqui eles viram que 75% dos pacientes utilizaram, desde a admissão, antimicrobianos, sendo as quinolonas aqui a classe mais prescrita para esses pacientes. E o que a gente tem, então, de análise da CCIH? Esse é um estudo feito em parceria com vocês. A gente combinou lá no começo da pandemia que a gente iria investigar os pacientes de co-infecção, inclusive coletar uma cultura no momento da intubação orotraqueal desses pacientes. Então, aqui eu trouxe uma análise preliminar para vocês. A gente já tem 342 pacientes analisados, desses 342, 56 homens.
média de idade de 64 anos, mas chegou até 91. Esses pacientes, 58% tinham hipertensão, 38% tinham diabetes, 25% tinham obesidade e 10% já tinham uma pneumopatia prévia. A média de tempo do paciente chegar no servidor e ir para a ventilação mecânica foi em torno de 4,1 dias, variando de 0 até 57, sendo que 19% chegaram e já foram entubados, ou seja, foram diretamente para a unidade de terapia intensiva. E desses, 60% tinham mais de 50% de comprometimento na tomografia de tórax. Então, desses 342, 283 coletaram o teste rápido para influenza e só achamos 6 positivos. Então, a nossa taxa de co-infecção de influenza está de 2,1%. Legionela, antígeno urinário, foi coletado em 83 e não encontramos nenhum positivo. Desculpa, aqui é 0 de 83. E a cultura, e essa cultura que eu estou analisando é a cultura no momento da intubação orotraqueal, a gente teve 8% de positividade, 10 de 113 só foram coletados em 113 pacientes, e esses 10 foram 2 estafilococcus aureus, 2 acinetos, 3 klebsielas, 1 estenotrofomonas, e esses 2 outros é um coagulase negativo e uma rocha, tá? E aí eu fui olhar esses 3 casos de klebsiella, eram pacientes que já estavam há mais tempo internados, por isso que eles tinham a klebsiella na primeira amostra de secreção traqueal, tá? Então, como resumo de co-infecção, a co-infecção bacteriana parece ser muito baixa. Quando existe dados de literatura, mostram micoplasma, mas a gente não acha nenhum. Então, aqui é só para a gente tentar fazer um brainstorm aí, que talvez o macrolídeo seja suficiente como uma terapia antimicrobiana inicial e a gente não precise da ceftriaxona. A co-infecção viral é menor ainda, 3% na literatura, no servidor foi 2,1%. Quando existe o influenza mais frequente, então eu acho prudente a gente começar com oseltamivir até ter o resultado do teste negativo e, se for criança, descartar o vírus sincicial respiratório. E aí a grande celeuma passa a ser a infecção bacteriana secundária, né? Que a gente tem esses critérios diagnósticos que tudo faz parte da COVID. Então, a pergunta que a gente faz é, será que isso é uma evolução da COVID, da fase inflamatória, ou será que o doente está complicando com uma pneumonia bacteriana? Eu vou mostrar os nossos dados daqui a pouquinho. E a outra topografia que eu queria abordar com vocês é a corrente sanguínea. Então, da mesma maneira, eu fui procurar na literatura o que a gente tinha de publicação de infecção da corrente sanguínea em COVID. Então, quando coloquei no PubMed Health Associated Infections e COVID, achei 30 resultados de estudos, mas eram estudos em profissionais de saúde. Quando você faz um filtro um pouquinho melhor para bloodstream infections, a gente acha 4 resultados de publicação na literatura. Então, esse daqui é um deles, é uma corte retrospectiva de vigilância laboratorial feita em Nova York, que eles analisaram de janeiro de 2019 até 31 de março de 2020, e eles separaram quem não era COVID com quem era COVID, calculando aqui -2 para +2 dias do diagnóstico do SARS-CoV e viram quem é que tinha hemocultura positiva. Então, o que interessa para a gente aqui é quem era SARS-CoV positivo. Eles encontraram como causador de infecção de corrente sanguínea 5% de áureos, 60% de coagulase negativo, 13% de outros cocos gram-positivos, 10% de bacilos gram-negativos, 9% de bacilos gram-positivos e 1% de fungos. Mas esse é um estudo de vigilância laboratorial que não traz muito dado. O que talvez seja mais interessante para a gente é esse daqui, que é uma corte prospectiva em 640 pacientes em UTIs da Suíça, que eles viram co-infecção, ou seja, paciente com hemocultura positiva para bactéria, em 16%, 8 pacientes tinham também fungemia, e quando eles foram analisar esses pacientes com hemocultura positiva, eles viram que esses pacientes estavam utilizando terapias off-label.
E aí eles foram calcular e viram que tinha um odds ratio para ter infecção de corrente sanguínea de 3,2 quem estava utilizando essas terapias. E essas terapias eram corticoide, tocilizumab e hidroxicloroquina. Tanto aqui, ó, odds ratio de 4,2 para tocilizumab e de 1,3 para hidroxicloroquina. Então, esse trabalho mostra que talvez usar essas terapias imunossupressoras predispõe o paciente a desenvolver infecção da corrente sanguínea. E esse é um outro estudo, é uma corte italiana de 2 UTIs, de fevereiro até abril, analisando 78 pacientes e 45 episódios de infecção da corrente sanguínea, na qual eles encontraram, entre os patógenos, 11 coagulados negativos, 6 áureos, se a gente somar aqui 12 casos de enterococo, 1 pneumo, víridas, 2 casos de pseudomonas, 6 enterobactérias e 3 cândidas. E, novamente, eles viram que o fato do paciente estar tomando corticoide ou tocilizumab foi um fator de risco para ele desenvolver infecção da corrente sanguínea. Quando ele tomava as 2 terapias, esse odds ratio ia para 10,8. Então, novamente, mostrando que talvez a terapia faça o paciente ter infecção da corrente sanguínea. Aqui são os dados, então, do servidor. Aqui eu fiz um comparativo do período de fevereiro de 2019 até julho. Essas são as taxas das UTIs adulto. Então, aqui está somado UTI do 8º, semi-intensiva e unidade crítica, densidade de infecção de corrente sanguínea em vermelho e densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica em azul. Quando a gente olha aqui para o mesmo período em 2020, aqui eu separei UTI do 8º, que seria a nossa UTI não Covid, e as UTIs Covid, que seria a UTI do 9º, do 10º, e quando a gente teve a UTI do 11º. Então, quando eu olho aqui para pneumonia corrente sanguínea, a gente tinha em torno aqui de 4 a 6 de densidade de incidência. Quando eu olho aqui para o período de 2020, a UTI do 8º manteve essa média, mas quando eu olho corrente sanguínea para a UTI Covid, que é o vermelho, nitidamente a gente teve um aumento na nossa densidade de infecção da corrente sanguínea. Quando eu olho para a PAV, a gente tinha aqui entre 5 e 6. Quando eu olho para a PAV na UTI do 8º, manteve, a gente teve um pico aqui em junho de 2000, não, UTI do 8º é o azul clarinho, a gente quase não teve PAV, mas quando a gente olha para a PAV nas UTIs Covid, também a gente teve um aumento, e depois agora, nos últimos 2 meses, uma queda, mas claramente muito maior do que a gente tinha no mesmo período de 2019. E qual que é a nossa microbiologia? De pneumonia associada à ventilação mecânica foram 48%, 23% de pseudomonas, 8% de áureos, 13% de Kleb, 8% de outros agentes e 48%, que dá quase metade dos casos, que a gente não identificou agente. Seja porque a cultura da secreção traqueal não foi coletada ou porque não teve crescimento bacteriano. Mas, em muitos casos, a gente fechou o diagnóstico de PAV pelo nosso critério de definição, que a gente não mudou, mas a gente não tinha a cultura da secreção traqueal, tá? E qual que é o perfil de resistência desses micro-organismos? Das pseudomonas, 36% resistente ao carbapenêmico, das Kleb, 66%, os Staphylococcus aureus, metade resistente à oxacilina e nenhuma outra enterobactéria resistente ao carbapenêmico. Então, o que eu acho da PAV? A gente já tinha muita dificuldade do critério diagnóstico, a gente resolveu não mudar, mas eu queria ressaltar a importância da coleta da secreção traqueal, porque se a gente achar uma microbiologia junto com o critério, é mais fácil da gente talvez achar que realmente o paciente tivesse uma complicação bacteriana, tá? E aí, obviamente, o esquema terapêutico deve ser guiado para a epidemiologia local. Lembrando que aqui a Organização Mundial da Saúde recomenda coletar sempre a cultura da secreção respiratória e tirar o antibiótico se cultura negativa e procalcitonina e glóbulos brancos estáveis. A gente não tem a procalcitonina, mas se a gente tiver cultura negativa, talvez a gente pudesse ter tirado o antimicrobiano desse paciente. E aqui a microbiologia das infecções da corrente sanguínea, foram 50 episódios. Então, essa aqui é a nossa epidemiologia: 2% de Acinetobacter, 16% de Cândida, 24% de Kleb, 10% de Pseudomonas, 18% de
Staphyloepidermidis, 8% de aureus, e vejam aqui, ó, 22% de enterococo, tá? Que fechou o critério diagnóstico de infecção da corrente sanguínea. Perfil de resistência da corrente sanguínea, 92% de resistência a carbapenêmico das Klebs, 20% das pseudomonas resistentes a carbapenêmico, 25% dos estáfilos resistentes à oxacilina, 88% do coagulase negativo resistente à oxa, lembrando que aqui a gente conta se tiver 2 hemoculturas em sítios diferentes positivas, e o enterococo resistente a vanco, um caso só, tá? Desculpa, aqui dá 9%, eu errei na grafia. Então, considerações da corrente sanguínea. A gente está vendo muito patógeno entérico. Então, apesar de preencher o critério de definição, eu acho que os pacientes estão translocando do trato gastrointestinal. Por isso que a gente está achando cândida, por isso que a gente está achando enterococo nesses pacientes. Então, nem tudo é do catéter. E, obviamente, pesar aí o risco-benefício da terapia com corticóide, porque ele pode estar contribuindo para esse aumento da corrente sanguínea. E assim como nos estudos internacionais, um alto número de coagulase negativo que, mesmo preenchendo o critério, pode se tratar de um contaminante. Então, acho que os desafios da CCIH são muitos, a gente precisa lidar aí com Covid hospitalar, a gente tem várias variáveis envolvidas aí na transmissão, profissional de saúde, segregação do paciente, a testagem seria de grande ajuda, mas, obviamente, a gente precisa trabalhar aí na prevenção das idas e no isolamento e na higienização das mãos, tá bom? Desculpa se eu falei muito, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Muito obrigada. Voltei. Excelente, Thaís. Muito, muito, muito bom. Foi bem acima aí da expectativa. Cadê o Sérgio? Sérgio. Thaís. Estou aqui. Pronto, eu já tinha esquecido de Desligar reabilitar o microfone. Thaís, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho mais sobre a VNI. Então, Sérgio, no início da pandemia, todo mundo ficou com muito medo de fazer VNI, inclusive várias sociedades, inclusive de terapia intensiva, contraindicou o uso da VNI pelo fato de ser um procedimento gerador de aerossol. Depois isso acabou caindo por terra e muita gente começou a fazer VNI. Baseado naquele estudo lá que mede o distanciamento da dispersão das partículas, você vê que a VNI não chega nem a 1 metro. Então, particularmente, eu acho que não gera aerossol uma VNI. E mesmo se gerar um aerossol, o profissional está com a N95, o paciente está no quarto privativo, certo? Então, eu não vejo tanto problema se você coloca o EPI, uma máscara N95, na hora de fazer uma VNI nesse paciente. É óbvio que para a gente comprovar isso, a gente precisaria fazer uma cultura do ambiente numa VNI e ver se a gente acha vírus cultivável, não a presença do RNA viral. Mas isso é muito trabalhoso de fazer. Eu acho que se você coloca o profissional com N95, tranquilo fazer a VNI. Ok, nós temos uma pergunta aqui de Rosa Santos, que está espantada com o índice de contaminação pelo corona intra-hospitalar em cirurgia 21%. E ela pergunta se está relacionado a procedimento de urgência e emergência, já que a eletiva estava suspensa. Na verdade, não é em cirurgia. Os pacientes na qual a gente investigou Covid hospitalar, 21% tinham feito cirurgias, tá? Não é que todos os pacientes, mas desses não eram todos que também foram positivos. Isso é uma análise daqueles 104 pacientes que a gente analisou. 21% tinham feito cirurgias, mas desses, só 8 foram positivos. Então, nem todos eram cirúrgicos, tá? E aí, obviamente, nesse período, que era no início da pandemia, esses pacientes eram cirurgias de urgência, porque as eletivas realmente estavam suspensas. Ok. O Sérgio, Lília... fazer uma pergunta. Não, depois eu faço.
Pode seguir. Mas veja que quando eu coloquei aquela pizza dos casos de onde está vindo os pacientes que estão adoecendo de Covid, a cirurgia geral é a campeã dos pacientes que estão com suspeita. Óbvio que nem todos são confirmados, tá, gente? A confirmação mesmo, mais de 14 dias de admissão e que confirmaram Covid, está dando 7,6%, tá? Então, mas, obviamente, esses pacientes estão vindo, na grande maioria, não. A cirurgia geral é uma grande contribuidora para esses casos, até porque lá tem enfermaria de 4, né? Deixa eu pegar o gancho aí, Sérgio. Isso, Thaís, manda, termina o assunto. Pela apresentação, eu diria que dos desafios da CCIH, a questão de você proteger os pacientes de infecção dentro do hospital talvez seja o maior desafio. Como você bem colocou, a questão do risco de contaminação por outros pacientes, por familiares, por profissionais, enfim. E nós temos vivenciado cada vez mais um período de transição entre conviver com a pandemia e o retorno do hospital ao seu ritmo normal. Você suspender a cirurgia eletiva por 6 meses é impossível. E agora, cada vez mais, esses pacientes chegam e a gente se vê aí diante dos desafios de tentar proteger todo mundo. Eu queria aproveitar o momento para você falar um pouquinho das estratégias de cirurgia segura em termos de testagem dos pacientes antes dos procedimentos, sejam eles de cirurgias planejadas, sejam eles de cirurgias não planejadas, para poder dar uma ideia aí para o pessoal. Então, Edelon, na retomada, o que a gente sabe, o que preocupa, é porque, assim, como existe pacientes que podem ter o Covid assintomático, se você opera um paciente numa cirurgia eletiva, que talvez ele possa esperar, e ele desenvolve o Covid no perioperatório, a mortalidade desse paciente pode chegar até 40%. Então, a testagem hoje para cirurgia eletiva, eu acho que ela é obrigatória, porque eu quero proteger o paciente, não é o profissional de saúde, porque o profissional de saúde, se eu tiver que operar e não tiver um teste dele, eu vou operar ele como se fosse Covid, até que a gente tenha uma prova em contrário. Então, cirurgias de urgência e emergência, colhe o PCR, vai para a cirurgia e depois a gente vê se é positivo ou se é negativo. Mas em cirurgias eletivas, tem que ser programada e a gente precisa de uma testagem para no menor tempo possível. Então, o ideal de um PCR num pré-operatório é até 72 horas antes da cirurgia e operar esse paciente com PCR negativo para a gente ter certeza de que certeza a gente não vai ter, porque o falso negativo existe. Mas, pelo menos, a gente descartar que ele não tem um Covid agudo e vá para uma cirurgia com um Covid agudo. Então, eu acho que isso é imprescindível para uma retomada de cirurgia eletiva neste momento, enquanto a gente ainda está vivendo nessa pandemia. Só aproveitando, nós tivemos 3 pacientes que foram submetidos à cirurgia eletiva com PCR positivo e que foram submetidos à cirurgia eletiva por conta de que houve um lapso entre a identificação do resultado do exame e a realização da cirurgia. Os 3 morreram. Isso só para ressaltar o quanto a... Foi 100% para a gente, né? Exatamente. Então, é muito importante entender que ter um PCR negativo antes de cirurgia eletiva é uma garantia para o paciente que a cirurgia dele vai ser mais segura. Com certeza. E todos os guidelines recomendam, né? Eu lembro que no início a gente foi até contra, né? Isso, imagina, vai fazer PCR em todo mundo, PCR não descarta se vier negativo. Mas eu acho que hoje a gente não tem escapatória de ter uma segurança grande, de fazer a testagem o mais próxima possível da cirurgia. Ok. Thaís, a Lília, ela pergunta se há ar-condicionado seguro. Então, Lilian, tenho estudado bastante isso de sistema de ventilação, viu? Então, é assim, existe ar-condicionado seguro, sim. Aliás, é melhor você estar num ambiente com ar-condicionado desde que você recircule o ar ambiente com o ar externo. Então, você tem uma troca maior com o sistema de ar-condicionado ligado do que se você desligar o ar e só deixar as janelas abertas, tá?
O que precisa é ter um ar-condicionado que recircule o ar externo. Então, ele está pegando o ar interno, jogando para fora, pegando o ar de fora, jogando para dentro refrigerado. Então, você está trocando o ar interno com o ar externo. Se você tiver esse sistema, ok, que é isso que os ar-condicionados centrais fazem. Quando você tem um split, o split não recircula o ar externo, o split só recircula o ar interno. Então, esse você não é legal você ter, porque se você tiver um ar contaminado, ele está fazendo isso no ambiente interno. Então, hoje, um split não é uma boa ideia. Agora, se você tem um ar-condicionado que recircula o ar externo, você está trocando esse ar. Então, aí, ok, que você está jogando o vírus para fora se você tiver o vírus nesse ar. Ok. Thaís, a Ellen está perguntando que você mostrou os agentes etiológicos de PAV e no momento da aula você disse que se a cultura for negativa, poderia suspender o antibiótico. Mas sabendo que a sensibilidade da cultura traqueal não é lá essas coisas, o que fazer? Então, Ellen, essa é a recomendação do guideline da Organização Mundial de Saúde de tratamento de pneumonia bacteriana. Então, eles colocam lá, se cultura de secreção traqueal negativa, você pode retirar a antibiótico terapia após 48 horas se o paciente estiver estável, com uma procalcitonina normal, que a gente não tem, e com leucograma estável. Então, eu imagino assim, se é óbvio que a gente tem sensibilidade ruim da secreção traqueal, mas às vezes é até uma sensibilidade que a gente encontra muitas bactérias e com mais de 10 a 6. Então, se o paciente não está nem colonizado, será que ele está infectado? Será que realmente isso está infectado? O problema é que a gente colhe a cultura da secreção traqueal com paciente em vigência de antibiótico terapia. Então, isso mascara o resultado da nossa cultura. Então, quando a gente colhe na vigência de antibiótico, a gente não vai saber se está negativo porque realmente era negativo ou se a terapia antimicrobiana influenciou no diagnóstico. Mas se a gente tem uma cultura negativa, o paciente melhorou com leucócitos normais, 48 horas de antibiótico, talvez você pudesse suspender, porque isso poderia ser COVID, fase inflamatória, uma superinfecção bacteriana. Mas eu tenho dúvidas, essa é uma problemática muito... Até porque o critério diagnóstico está ruim. A gente começa com tomografia, segue o paciente com raio-x, então a piora radiológica, eu estou comparando tomo com raio-x, porque às vezes o paciente não tem uma tomo para ver a piora, e todos os parâmetros que a gente usa para o critério diagnóstico, o COVID faz, leucocitose, febre, piora da relação PO2-FiO2, todos esses critérios. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, achar um micro-organismo na cultura de secreção traqueal pode nos ajudar a saber se realmente essa piora era bacteriana ou não. Óbvio, coleta adequada, mais de 10 a 6, sabendo que é secreção de via aérea inferior, que já é a triagem que o laboratório faz, idealmente no paciente que não usa antibiótico. Só que a gente não tem isso, né? A gente tem o paciente tomando Cef e Claritro ou tomando Tazocin, que aí fez a piora, a gente deu vancomycin e poli, e se a gente não achar nada, o que a gente precisa é diminuir um pouquinho o tempo desse antibiótico se a gente achar que ele não está melhorando. Thaís, e mesmo quando a gente faz uma tomografia depois, é difícil você analisar essa tomografia e entender o que é evolução da pneumonia viral versus uma pneumonia. Quando você não tem uma condensação com broncograma que olha para você dizendo, opa, aqui é uma infecção bacteriana, é um pouco difícil. Mas você comentou uma coisa importante acerca das infecções de corrente sanguínea, e não tem muita dúvida do comprometimento intestinal nos pacientes com SARS-CoV-2. É um comprometimento importante. Eu também não tenho dúvida de que a translocação aí é um fator importante. E principalmente aí pelos nossos enterococos, os fungos. Eu nunca vi tanto fungo em paciente clínico dentro da UTI. Claro, isso chama muita atenção. Você acha que isso poderia abrir espaço para se pensar em algum ensaio clínico que pudesse testar de novo as nossas estratégias de descontaminação, que a gente já pensou lá atrás, até na
pneumonia associada à ventilação mecânica, porque agora a gente tem um cenário de que você prevenir a PAV, a gente aprendeu a fazer isso de uma maneira até eficiente. Mas a questão da translocação num doente tão grave e com consequências tão graves não faria a gente poder pensar nisso outra vez? Qual a tua impressão sobre isso? Delon, o problema é que a gente teria que fazer essa descontaminação com drogas não absorvíveis que certamente iriam induzir a resistência, né? Então, eu tenho medo dessa descontaminação do trato digestivo por conta da resistência. Ela até mostrou benefício em alguns trabalhos, mas trabalhos feitos na Holanda, onde eles não têm problema de resistência. Você viu que a gente tem de KPC, mesmo um doente de Covid, que nem tem tanto uso de antimicrobiano assim, a gente já tem 66% de Kleber resistente a carbapenêmico. Então, como é que a gente descontaminaria esse paciente? Eu acho que o racional é bom, sem dúvida nenhuma. Você diminui a bactéria do trato gastrointestinal, ele não vai translocar. Mas será que se ele translocasse, ele não translocaria germes extremamente resistentes que a gente não teria tratamento? E qual seria a pressão seletiva que a gente estaria fazendo? Acabou de sair um estudo da Itália, na qual eles mostraram que a colonização por KPC em UTI COVID aumentou 60%, suave retal. E o que eles acham? Por que aumentou? Porque o que a gente esperava como controlador de infecção? Que as bactérias multiresistentes fossem diminuir. Está todo mundo com luva, com avental, higienizando as mãos e com medo de se contaminar. Você não esperava que as multi-R's fossem diminuir? Que as infecções de corrente sanguínea fossem diminuir? Elas aumentaram. Elas aumentaram porque pode estar translocando, mas elas podem ter aumentado também porque a gente está lidando com profissionais inexperientes, o paciente pronado precisa de 5 pessoas manuseando ele durante muito tempo, o contato é muito grande. Então, será que a gente não teve as estratégias de prevenção de transmissão cruzada com uma boa aderência? Eu acho que sim. O paciente perdeu o catéter, o paciente... enfim... A gente deveria ter uma diminuição dessas bactérias multi-R. Pelo contrário, todas as UTIs estão vendo aumento de densidade de infecção e de multiresistência. Então, tem 2 fatores aí. Eu acho que tem a parte de manuseio do paciente e tem a parte realmente do consumo de antimicrobianos. O doente é muito grave e a gente acaba dando vancomero e poli para ele muito cedo, mesmo sem saber se é uma complicação bacteriana ou não. Então, a gente está induzindo a resistência. Thaís, quais são as hipóteses para essa mudança tão importante de flora, tão significativa da flora nossa habitual do hospital? Eu acho que o consumo de antimicrobianos e o fato da gente ter muitas pessoas, principalmente da enfermagem, inexperientes trabalhando nas áreas COVID, Ederlon, porque assim, a gente teve, e todo hospital teve isso, contratou profissional recém-formado para ir trabalhar numa UTI. Então, assim, esse profissional não tem experiência com esse profissional. Então, desinfecção de catéter, perda de catéter, técnicas de manuseio, de manutenção do catéter curativo, do catéter muito feito por profissionais inexperientes. E aí o profissional acha que porque ele está de luva e avental, ele está se protegendo, será que ele realmente trocou a luva entre um paciente e outro? Será que ele trocou o avental entre um paciente e outro? Então, eu acho que, apesar de estar todo mundo hiper protegido, a gente banalizou um pouquinho entre um paciente e outro, e aí a transmissão cruzada foi uma coisa que foi bastante importante. Agora, o perfil de resistência, eu acho que é o uso de antimicrobianos, porque o consumo de antimicrobianos nas UTIs aumentou também. Mas aumentou ceftriaxona, porque a gente começou a dar ceftriaxona e claro, para todo mundo, mas aumentou o carbapenêmico e aumentou vancomicina, porque o doente, quando piorava, o que a gente fazia com ele? Vanco e mero, e se tivesse a PAV, vancomero e poli, não era isso? E a gente tem dificuldade do critério da PAV, então acho que a gente também usou bastante antimicrobiano. Mas eu acho que de corrente sanguínea tem muita translocação. Candidemia, que aqui estão os casos da UTI, mas a gente teve candidemia em Covid em enfermaria.
A gente teve, acho que, 35 casos de candidemia que a gente está analisando. Mas aí é um dos fatores que eu acho que talvez propicie para a fungemia seja o corticoide. A gente precisa fazer essa correlação. Se quem tomou corticoide teve mais translocação desses patógenos entéricos. Ok. O Nancy pergunta sobre fazer PCR para o paciente sair após a saída da UTI. Se tem alguma... Não, a gente não tem feito PCR para tirar o paciente de isolamento. É essa a pergunta? Não, para sair da UTI. Você faz PCR para o paciente ir para a enfermaria após a UTI? Não, não fazemos. A gente usa estratégia baseada em sintomas. 10, agora 20, né? Porque o paciente da UTI é grave. Então, 20 dias após o início dos sintomas, pode ir para a enfermaria não COVID. Se ele estiver dentro desse período, ele vai para a enfermaria COVID. A Andrea faz aqui um comentário, né, de que nós estamos com 7% de PCR positivo na triagem das cirurgias eletivas. Nessa busca ativa. O que é bastante, viu, André? Porque os hospitais privados, hoje eu estava conversando com o pessoal do Oswaldo Cruz e da ACD, o Oswaldo Cruz está com 2% de PCR positivo em cirurgia eletiva e a ACD está com menos do que isso. É óbvio que a ACD só faz cirurgia ortopédica, né? Mas eu acho que 7% para a gente, não sei se é perfil da nossa população. Não, e veja, o fato de eu ter 1 em cada 10 pacientes de cirurgia eletiva testados com PCR positiva, por si só, considerando-se o fato de que a morbidade aumenta muito, impõe que esses pacientes sejam testados antes da cirurgia. Com certeza. No rastro disso, o Bruno pergunta, né, o que fazer quando o PCR demorar mais do que 72 horas? Como garantir que o paciente pode ir para a cirurgia eletiva? Ô, Bruno, o ideal é 72 horas, né? Só que a gente está com dificuldade de ter o resultado do PCR. Então, eu acho que se passar de 96 horas, eu faria outro PCR para ele poder ir para a cirurgia. O problema é que vai demorar mais tempo, né? É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Para a gente ter garantia, a gente precisa ter, pelo menos para esses pacientes, um resultado, não sei como fazer isso, mas a gente precisaria de um resultado mais rápido para esses pacientes de cirurgias eletivas. Porque senão, você corre o risco dele ter pego novamente, porque, né? 5 dias ele já pode ter pego e já ter um PCR ter virado positivo. Então, eu acho que aí complica muito a situação se passar de 5 dias da data do PCR e da cirurgia eletiva. A Ellen pergunta aqui, que nesses pacientes arrastados que ficam muito tempo em ventilação mecânica tratando de várias infecções, se teria indicação do rastreio de herpes vírus, citomegalovírus? Ellen, não vi nenhum trabalho na literatura falando desses agentes como complicação de pacientes de COVID. O que tem alguns relatos é de aspergilose. Então, eu acho que nesse caso a gente investigar aspergilose, principalmente no paciente que tomou corticoide, que já tomou vários ciclos de antimicrobianos, vale a pena. Agora, herpes e citomegalovírus, não vi nenhum caso de complicação desses vírus em pacientes COVID. Mas é interessante que eu ouvi falar bastante aí, vários relatos de aspergilose, mas a gente que em mais de 500 pacientes de ventilação mecânica não tivemos nenhum que nos levasse. Ainda bem. É curioso. No HC teve um caso só, Edelon, um caso de aspergilose no paciente COVID ventilado mecanicamente. Mas realmente, principalmente a Europa tem alguns relatos de aspergilose que eles já tinham pós-influenza, né? De paciente de UTI pós-influenza ao aparecimento da aspergilose, mas realmente acho que a gente não teve. Eu não sei se aí o corticoide vai ter alguma influência também. Ok. A Andrea aqui pergunta sobre alguma conduta para diminuir essa translocação, dieta, funcionamento do intestino. Uma é a descontaminação do trato digestivo que Edelon falou.
mas que eu acho perigoso por conta da resistência. Agora, eu acho que talvez a gente poderia ver, né? Não sei se a dieta ou probiótico, você está falando probiótico ou de alguma droga que aumentasse a peristalse intestinal, eu acho que poderia. Sim, André. O problema é que a gente não sabe se a translocação é só por um ilho paralítico ou se tem alguma alteração de mucosa aí do COVID que propicia essa translocação, né? A gente precisaria estudar melhor. A gastro não vai fazer o estudo endoscópico aí para ver se tem alteração de mucosa? Eu acho que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Ok, o Felipe Bittencourt fala aqui, um paciente com diagnóstico de AM, sem supra, COVID confirmado por RT-PCR, com início de sintomas há 6 dias. Quadro estável de ambas as patologias. Qual o melhor momento para abordagem estudo angiográfico? Gente, os intensivistas respondem. Quanto aí. Por conta do Covid, será que a dúvida é por conta do Covid? Eu acho que se você puder esperar passar a fase de transmissão, que seriam 10 a 20 dias dos sintomas, ok, mas se não puder, não é uma contraindicação, porque o estudo angiográfico, quem vai fazer no paciente COVID vai estar paramentado também. Então, acho que não tem problema se tiver a urgência de fazer o estudo angiográfico e o paciente estiver na sua fase de transmissibilidade. Quem estiver fazendo já sabe que o paciente é COVID, então vai fazer o estudo com luva, avental, como ele já faz normalmente, e a gente coloca a equipe com uma máscara N95, apesar de nem ser um procedimento gerador de aerossol, mas podemos pecar por excesso e a equipe ficaria com uma máscara N95, porque vai demorar muito esse exame, né? Então, o período que vai ficar lá dentro da sala de hemodinâmica vai ser 1, 2 horas. Então, é só fazer com a paramentação de N95, não vejo problemas. Você falou, Thaís, mas só dando ênfase, o que a gente precisa evitar são procedimentos e exames geradores de aerossóis. Esse a gente tem que evitar ao máximo. Isso. E, obviamente, as cirurgias, né, Delon? Porque a não ser que seja uma cirurgia de urgência e emergência, mas fora disso é esperar passar essa fase de transmissibilidade. Ok, aqui Renata pergunta, não havendo a possibilidade de realizar PCR para cirurgia eletiva, a triagem com sorológico associado a interrogatório epidemiológico clínico e tomografia seria válida? Renata, eu acho que seria. Se não puder fazer o PCR e não tiver como, a triagem respiratória, óbvio, isso tem que fazer parte mesmo com o PCR, a gente tem que investigar a sintomatologia do paciente, e a tomografia pode ser válida sim, porque você tem 30% a 40% dos casos assintomáticos que têm alteração radiológica, tá? Então, pode ser válida, mas lembra que você pode ter uma tomo normal e o paciente ter o COVID, tá? Então, mas é uma maneira de você tentar fazer, mas a gente não acha nenhum estudo utilizando como método de triagem somente a tomografia, ela pode te ajudar. A sorologia, se você fizer a sorologia, você tem que levar em conta que você vai ter os IgMs falso positivos, né? Então, nem sempre um IgM positivo é verdadeiro. Então, aí você teria que investigar melhor esse paciente com o PCR, mas ele pode ser, ele não é o melhor método de triagem, a sorologia não é. Mas você pode utilizar, só lembra que você vai ter IgM falso positivo. Alguém mais? Alguma pergunta a mais? Eu tenho. Fala, Agora no final. Tudo bem? Ótima aula, Thaís. Foi fantástica. Realmente foi bastante abrangente. E a minha dúvida é realmente muito mais na prática. A gente já, desde o começo da residência, lá atrás, a gente sabe que a coleta da secreção traqueal em paciente em ventilação mecânica deve ser feita logo no início, até para a gente descobrir qual é o agente que levou a essa pneumonia ou a esse acometimento pulmonar. E quando a gente tiver suspeita de PAV, né? O que a gente vê, às vezes, corriqueiramente, até por uma certa ansiedade da equipe, nossa, né?
é a gente coletar quando a gente vê uma secreção traqueal amarelada, feia, espessa, que é muito comum, principalmente nas fases no início, na verdade, no meio para o final da doença, na verdade, mais avançado, não no começo, de fato, que a gente vê uma secreção muito mais volumosa, mais amarelada, que vem progressivamente piorando, só que não necessariamente tem algum comemorativo como uma imagem pior, que não tem um comemorativo como a febre pode ser presente, né? Mas não tem não tem uma relação, né, PaO2, CO2 que alterou. E aí a gente coleta essa secreção traqueal sem muita correlação com PAV ou qualquer infecção nova, né, pulmonar. E qual é o valor dessa cultura? Digamos que vem positiva, uma pseudomonas, qual é o valor dessa cultura no paciente que de fato não teve nenhuma alteração? Então, Caio, isso é só uma colonização, né? É só uma colonização e a gente não vai levar em consideração. Então, até legal você estar falando isso, porque a gente tem visto muito nas UTIs o paciente com febre e aí o médico pede hemo, uro e secreção traqueal. E aí cresce e a gente não vai fazer nada com o resultado. Então, pelo contrário, você viu quantos pacientes que tinham diagnóstico de PAV que a cultura não foi coletada? Então, era aí que devia ter sido coletado. Então, a gente está colhendo muito fora, como uma investigação de febre, na hora que a gente precisa da cultura da secreção traqueal, que é quando ele piorou uma imagem, ou piorou a febre, ou piorou a relação, ou teve algum critério, a gente não tinha secreção traqueal. Então, acho que isso é muito importante a gente reforçar para os intensivistas, que a cultura da secreção traqueal só tem valor etiológico quando você tem um critério clínico radiológico, mesmo que ele seja falho, da pneumonia associada à ventilação mecânica. Senão, o que você está achando na secreção traqueal é colonização do sistema e principalmente, às vezes, colonização da orofaringe. E digo mais, você, quando o paciente piora, usa essa cultura para tratá-lo, você pode estar tratando o germe errado. Aliás, geralmente. É isso mesmo. Outra dúvida que eu teria nessa mesma levada é qual é o tipo de antimicrobiano que a gente entraria? Vi que a Pseudomonas é o nosso principal, mas a gente viu no começo que ela tinha uma resistência a carbapinêmico e agora, em meados agora de agosto, setembro, estamos vendo uma Pseudomonas até muito sensível. Pode ter um erro aí, com certeza, principalmente com essa coleta sem uma inter-relação com o PAV de fato, uma coleta só por uma febre ou por uma pior infecciosa, e a gente pode ter um germe que realmente não é o causador da PAV. Mas a gente tem uma mudança desse agente biológico, do tipo de resistência dele, da Pseudomonas? Caio, a gente notou isso também. Primeiro que a gente começou a ter pseudomonas que a gente não tinha antes. A gente tinha Kleb e acineto. A pseudomonas voltou com o Covid. Então, o que a gente não tinha, a pseudomonas tinha desaparecido das nossas unidades de terapia intensiva. Agora ela voltou a aparecer. E com um perfil de resistência razoável. Então, não é, a gente acha muita pseudomonas sensível a carbapenêmico. Então, não sei se isso é porque os pacientes estavam tomando ceftriaxona, que não cobre a pseudomonas, e aí pode ter induzido o aparecimento de um gram-negativo não fermentador que a ceftriaxona não estava cobrindo, mas mesmo assim ela veio com um perfil de sensibilidade bastante razoável. Foi por isso até que a gente deixou como terapia empírica inicial Nero e a poli. Por que a gente deixou a poli? Porque ainda tem algumas pseudomonas resistentes e a gente tem a Kleb resistente a carbapenêmico. Então, acho que essa terapia combinada foi focada nesses dois patógenos. Muito obrigado, Alice. Ok. Thaís, eu acho que vamos encerrando. Eu gostaria de deixar com você, para você poder encerrar, antes de mais nada, parabenizá-la, como sempre, pela excelente aula, agradecê-la por esse tempo que está nos proporcionando com esses dados extremamente importantes e elucidativos, né, que vão nos ajudar de sobremaneira na condução dos nossos pacientes acometidos pela Covid. Thaís, tudo seu.
Eu que agradeço muitíssimo o convite, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, dividindo essas experiências. Muitos desses dados, a colaboração é direta de vocês, então acho que a nossa parceria sempre foi muito grande e acho que agora a gente vai ter bastante dados aí para a gente poder trabalhar. Esse trabalho, a gente já está com 304 pacientes em ventilação mecânica seguidos, né? E desses pacientes, a gente tem quantos tiveram PAV, então a gente vai poder fazer uma evolução aí desses pacientes em ventilação mecânica com a cultura inicial e com a cultura posterior, quando fez a PAV, que é para a gente saber se realmente teve mudança etiológica, o que apareceu, vários fatores de risco. A gente está analisando todas as candidemias em separado também, então a gente vai ter os dados das candidemias das UTIs para passar para vocês. E óbvio que a gente tem aí todas as taxas de infecção hospitalar das UTIs COVID e não COVID para trabalhar nessa melhora. Com esse aumento da infecção da corrente sanguínea, a gente já fez um treinamento de prevenção de infecção de corrente sanguínea com a enfermagem, com o time de resposta rápida e com os médicos residentes, mesmo achando que pode ter translocação, mas acho que a gente não pode relaxar nas nossas medidas de inserção e de manutenção do catéter. Então, vamos ver se agora, melhorando um pouquinho os pacientes com COVID, né, e a gente com esse treinamento, se a gente não tem agosto, o dado de agosto não está compilado ainda, mas assim que tiver eu passo para vocês e vamos ver se setembro e outubro a gente consegue trabalhar aí para diminuir um pouquinho esses índices. Mas eu que agradeço muitíssimo estar aqui com vocês e, obviamente, a CCIH está sempre à disposição. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aí. E fiquem ligados nas próximas aulas. Novamente, com novidades, teremos gravadas as aulas no YouTube. E agradeço muito ao Sérgio, moderador, fantástico. Grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, turma. Obrigado, Thaís.